Olá, o Justiça em Questão de hoje discute a pichação do patrimônio público. Conheça também a campanha Calor Humano, que arrecada roupas de frio para quem precisa e tem o apoio do TJMG. Fique atento ao que acontece com as dívidas de uma pessoa depois que ela morre. O JQ acompanha as principais decisões judiciais no estado, passeia pelas comarcas mineiras e responde dúvidas sobre o universo jurídico. Hoje falamos também sobre os direitos dos animais. E ainda, vamos conhecer a história de mais um colaborador do Judiciário Mineiro. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Em 2016, o TJMG recolheu mais de 500 agasalhos e acessórios de inverno para doação. Neste ano, o Tribunal Mineiro se mobiliza novamente para proteger do frio a população necessitada. Quando a temperatura começa a cair, as peças de inverno vão deixando os armários. E para tentar garantir que pessoas carentes não passem frio, foi idealizada a campanha Calor Humano. Bom, a gente pensou na campanha Calor Humano para tentar despertar a solidariedade dos cidadãos, da população como um todo, para fazer a doação de roupas, de modo geral, que não usam mais, né, mas que ainda estão ali em bom estado e que podem servir para outras pessoas. A gente recebe peças de roupa de modo geral, blusas, camisas, camisetas. Mas em função do frio maior nessa época, a gente também pede muito a atenção para trazer roupas de frio. As doações recolhidas nas entidades parceiras vêm para instituições como esta aqui. Só na última edição, foram mais de 24 mil peças de roupas distribuídas para entidades em todo o estado. Doações que têm um valor muito maior do que qualquer peça comprada em alguma loja. Nossa, é uma importância muito grande, porque os nossos idosos aqui, eles não usam blusa de frio só quando chega no inverno. A maioria usa blusa de frio constante. Cleusa coordena uma casa de repouso em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O lar acolhe 37 mulheres e 13 homens, alguns levados pela família, outros levados pelas autoridades por estarem abandonados na rua. E eles conhecem como poucos o quanto uma doação pode fazer bem. Você tem que ver o rosto alegre que eles ficam quando recebem uma blusa de frio, um casaco. É doação maravilhosa. Cleusa explica por que para os idosos receber essas peças é tão necessário. Eles sentem muito frio, igual um bebê, você entendeu? Se você chegar aqui, o sol está quente, muitos deles estão de blusa de frio. Quando eles tomam banho de manhã, já pede a blusa de frio. As roupas podem ser entregues nas unidades dos parceiros. Semanalmente, um carro do Servas faz o recolhimento e distribui nos lares e abrigos cadastrados. Entre os parceiros que recolhem as doações estão supermercados, clubes de futebol e também órgãos públicos, como o TJMG. O TJ é nosso parceiro desde a primeira edição, nós já estamos na terceira. É um grande parceiro. A cada ano a gente recebeu um volume maior lá do TJ. E é um parceiro que está conosco desde sempre, não só nessa campanha, mas em várias ações do Servas. A importância é a promoção sempre da cidadania, porque a Justiça, o Tribunal de Justiça, além de promover a justiça, ele promove também a cidadania. E essa campanha é muito importante, é a terceira vez que o Tribunal de Justiça participa, e sempre com uma participação expressiva dos servidores, dos magistrados, dos nossos colaboradores. Foram colocados postos de recolhimentos em diversas unidades do Poder Judiciário. Na capital, em todos os prédios do Tribunal de Justiça, no fórum, nos juizados. A variedade de postos de arrecadação associada à solidariedade dos mineiros fez a campanha estrear em 2015 com 12 toneladas de peças recolhidas no estado. A temperatura pode até cair, mas ser estimulado a doar por quem recebe os agasalhos faz o termômetro da solidariedade ficar em alta. Faz bem para quem doa e faz bem para quem recebe. Nosso quadro Aulão de Direito responde mais uma dúvida de um estudante universitário. Confira. Eu quero saber qual é a diferença entre a pena pecuniária e a pena de multa. Obrigada. Bem, respondendo a questão, as principais diferenças existentes entre a pena de prestação pecuniária e a pena de multa são retiradas do próprio texto do Código Penal brasileiro. De acordo com o legislador, a pena de prestação pecuniária deve ser destinada à vítima
a uma entidade de caráter público ou mesmo de natureza privada, desde que com fins filantrópicos. Ainda de acordo com o texto da lei, a pena de prestação pecuniária deve ser fixada em no mínimo salário mínimo e no máximo em 360 salários mínimos. Por sua vez, a pena de multa tem como critério balizador o que chamamos de dias multa. De acordo com a lei, são no mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multa. Cada dia multa, conforme estipulado no Código Penal, deve ser fixado em no mínimo 1/30 do valor do salário mínimo vigente e no máximo 5 salários mínimos. Agora, bem da verdade, a grande diferença existente entre essas duas modalidades de pena reside em que, de acordo com o STJ, ou o Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa é considerada dívida de valor e, sendo assim, uma vez inadimplida pelo réu, não pode levar à sua prisão. Ao passo que a pena de prestação pecuniária, no caso de inadimplência, pode gerar a sua conversão em pena de prisão. A pena de multa, especificamente, no caso dela, o judiciário deve levar ao conhecimento da Procuradoria da Fazenda para mover uma ação de execução fiscal, se for o caso. Você pode sugerir o tema para o Aulão de Direito. Mande um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br e saiba como participar desse quadro. No próximo bloco, a decisão do TJMG sobre a pichação na Igrejinha da Pampulha e também a legislação que protege os animais. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As grandes cidades apresentam como paisagem muros de concreto que muitas vezes, além das cores, recebem pichações. O ato é crime previsto em lei e provoca discussão, principalmente quando a pichação é feita em um patrimônio público. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Imagens coloridas e vibrantes que contrastam com o emaranhado de letras e palavras manuscritas. Viadutos que viram painéis e contam histórias, carros que circulam por entre flores e caveiras, um show de cantores nacionais e internacionais para transeuntes e motoristas. Em meio às muitas expressões visuais que tomam a cidade, a pichação é a campeã em Belo Horizonte, prevista como delito na Lei de Crimes Ambientais. Ela tem uma pena que varia de 3 meses a 1 ano. Já com relação à pichação que é feita em monumentos públicos, a pena é um pouco maior, é de 6 meses a 1 ano, de detenção e multa. Não existe um tipo penal para o grafite. Ele deixa de ser uma expressão artística se ela não for autorizada. A Igreja de São Francisco de Assis, que faz parte do Complexo da Pampulha, eleito pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, foi pichada 2 vezes em menos de 1 ano. Os casos chamaram a atenção das autoridades belo-horizontinas e também da população. Eu acho assim uma profunda falta de respeito, né? Não só com os órgãos públicos, com o dinheiro público. Eles não picham só os monumentos, picham casas, picham tudo. E é uma coisa horrível, a cidade fica feia. Uma das pichações danificou os painéis de Portinari, gerando um custo de R$ 34 mil aos cofres públicos municipais para a recuperação. No âmbito judicial, o caso movimentou 2 promotorias de justiça de Minas Gerais, a de defesa do patrimônio cultural e turístico e a de defesa da habitação e urbanismo. Então, quando uma pichação ocorre no bem privado ou mesmo no bem público, normalmente são as promotorias de habitação e urbanismo que trabalham com esse tema. Responsabilizam o infrator, buscam a limpeza do local. No caso específico da Igrejinha da Pampulha, a gente teve um diferencial que justificou a intervenção de uma promotoria que faz a proteção do patrimônio cultural, que é a minha promotoria. Então, em razão disso, nós tivemos uma atuação em conjunto com a nossa Coordenadoria Estadual de Patrimônio Cultural, que fez todo um trabalho de inteligência e investigação e, no final, concluiu que havia uma organização criminosa
incentivando e promovendo a pichação em bens sob proteção cultural na cidade. As penalidades aplicadas aos infratores são de dois tipos. Na esfera criminal, o pichador pode ser condenado a até 1 ano de prisão. E essa pena normalmente é convertida em uma pena alternativa, com a prestação de serviços à comunidade. Já no âmbito civil, exige-se a reparação do dano, como a limpeza do local pichado ou o pagamento do valor referente ao custo de recuperação do local. No caso da Igrejinha da Pampulha, as penalidades foram mais severas porque ficou clara a reincidência dos réus. De acordo com as investigações, o grupo já havia atacado também a Biblioteca Pública de Belo Horizonte e os arcos do viaduto de Santa Teresa. Constatou-se, então, que em Belo Horizonte, entre os anos de 2010 e junho de 2014, foram lavrados cerca de mais de 1.500 boletins de ocorrência referente a esse crime de pichação. Foram então identificados, nesses boletins de ocorrência, cerca de 3.000 envolvidos. Desses 3.000 envolvidos, foi feita então uma triagem e identificou cerca de 20 agentes que tinham recorrência na prática desse crime, que tinham praticado a pichação mais de 3 vezes. Eram pessoas mesmo que voltavam suas vidas à prática de crimes, a incitar outras pessoas à prática de crimes. Você considera os animais objetos? Ou é possível dizer que eles são seres dotados de direitos? Alguns países têm adotado condutas jurídicas que acendem esse debate. Entenda. Como coisas, é assim que os animais são tratados em muitos países. Portugal era um desses lugares. Agora, a partir de uma lei que entrou em vigor em maio deste ano, os animais passam a ser considerados como seres dotados de sensibilidade. De acordo com essa advogada, especialista em direitos dos animais e autora de um livro sobre o assunto, Portugal está seguindo uma postura já adotada por outros países da Europa, sendo a França um dos mais avançados nesse sentido. O Código da França não só foi alterado para reconhecer os animais como não sendo coisas, mas também os reconhecem como seres vivos sensíveis. O Brasil é o segundo país no planeta com a maior população de cães e gatos. São mais de 100 milhões de animais domésticos. Embora os números brasileiros demonstrem um certo amor aos animais de estimação, a professora Doris Costa observa outra realidade. Na maioria das vezes os animais são vítimas. Eles são vítimas, são maltratados porque eles não reagem como o ser humano, né? De acordo com a especialista, o Brasil precisa modificar o artigo 82 do Código Civil, que ainda trata os animais como coisas. Quando a gente fala em coisas, segundo a doutrina, a gente sempre está adotando aquele bem de algum valor econômico. E quando a gente fala em um bem, pode ser um bem especialmente protegido que não essencialmente tenha valor econômico. Tanto que aqui no Brasil já existe uma lei específica para os animais da fauna silvestre que são considerados bem de uso comum do povo. Eles continuam propriedade, porém uma propriedade pública, não estão sujeitos ao penhor, ao comércio, e estão mais bem protegidos que os domésticos, que segundo o Código Civil, eles são considerados ainda coisas. Para o empresário, tratar o animal como produto é uma realidade brasileira que contribui muito para situações de abandono. Então é muito fácil você ter um cachorrinho de raça em casa para poder exibir no Facebook, Instagram, mas na hora de você às vezes adotar um animal em algum abrigo, as pessoas não têm essa capacidade, né? Ele necessariamente tem o direito, como teria o de uma pessoa, um ser humano, né? Porque eles sofrem da mesma maneira que nós, eles passam fome da mesma maneira que nós, passam frio. Na Lei Brasileira de Crimes Ambientais 9.605 de 1998, os maus-tratos a animais são considerados como um crime de menor potencial ofensivo. A advogada defende uma ação mais eficaz do poder público, aliada à participação da sociedade para uma mudança efetiva em prol dos animais. Só com essas medidas e providências conjuntas, eu acredito que a gente possa tornar realidade efetiva a proteção de todos os animais, sem nenhuma discriminação de espécie.
É hora de se informar sobre as principais decisões do Judiciário Mineiro. O TJMG negou o pedido de indenização de uma aposentada que não conseguiu reatar o casamento após consultar uma cartomante. Segundo a idosa, a profissional teria garantido que o ex-marido reataria o relacionamento. A promessa não foi cumprida e a aposentada ajuizou a ação contra a cartomante. Na análise do recurso, o TJMG entendeu que os fatos não passaram de aborrecimentos. 3 moradores de Ipatinga, no Vale do Aço, terão de recuperar uma área de preservação permanente. O Ministério Público ajuizou a ação porque eles construíram casas e cabanas ao longo de um curso d'água protegido por lei ambiental. A juíza Fabiana de Mello entendeu que os danos ficaram provados e determinou que a área degradada seja recuperada. A gente volta daqui a pouco para saber quem é que fica responsável pela dívida de uma pessoa após o falecimento dela. E ainda, você conhecerá mais um colaborador da Justiça. Fique conosco. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Dívidas também podem ser herdadas. Com a morte de um familiar, é bom ficar atento e buscar saber o que precisa ser quitado. Doutor Bruno, todos os tipos de dívidas podem ser herdados? A princípio, as dívidas existentes no momento da morte devem ser pagas pelos herdeiros no inventário. Mas há algumas dívidas que se extinguem com a morte do devedor. O exemplo mais característico e comum é o da dívida alimentar. Essa dívida vai se extinguir do momento da morte para diante. Mas o que estava vencido antes da morte e não pago pode ser cobrado do inventário. Será cobrado do inventário e não do patrimônio particular desse familiar. Os familiares, que são os herdeiros, recebem a herança e podem responder no limite do que lhe couber dentro do inventário, é o chamado quinhão. Agora, existe também uma outra situação. A pessoa deve e o patrimônio que deixa é menor do que as dívidas. O que vai acontecer? O patrimônio vai ser absorvido no pagamento de todas as dívidas e vai sobrar dívida ainda. Não se é obrigado a pagar isso, a não ser que a dívida seja garantida por uma hipoteca, coisa assim. E quais são os direitos e deveres dos familiares que perderam alguém e essa pessoa deixou dívidas? Bom, os direitos, a partir do falecimento, tem a questão da posse da herança e os deveres, principalmente abrir o inventário no prazo de 60 dias, para que não haja incidência de multa, pagar o imposto de transmissão. Algum dos herdeiros será inventariante, ou seja, é aquele que responde e representa o espólio para todos os efeitos e ainda presta conta de seus atos em favor de todos os demais herdeiros. Enfim, basicamente são esses direitos e obrigações deles. E se os prestadores de serviço insistirem nessa cobrança, esses familiares podem fazer alguma coisa a respeito para se proteger? Aí existe uma coisa muito interessante. Existem as dívidas que se extinguem com a morte, além dos alimentos. Tem o contrato de crédito consignado, também se extingue, também o FIES se extingue, e tem as dívidas, são a maioria, que continuarão. Mas o fato de continuarem as dívidas e deverem ser pagas, não significa que o credor possa cobrar de qualquer jeito. Não pode, por exemplo, comparecer ao local de trabalho do herdeiro e sair gritando com ele, que é um meio vexatório. Esse tipo de coisa permite que a pessoa busque, junto ao Poder Judiciário, uma indenização, por exemplo, por danos morais. Afinal de contas, já perdeu um ente querido e ainda vai sofrer vexame? Isso não pode acontecer. Patos de Minas é o destino do Mapa das Comarcas de hoje. O município tem se destacado em novidades para promover um atendimento melhor ao cidadão.
Situada no Alto Paranaíba, Patos de Minas é uma grande cidade da região, com cerca de 150 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE. O nome do município é uma referência aos patos que habitavam as lagoas da cidade, no século XIX. A região é conhecida em todo o país pela produção de leite e pelas atividades agrícolas. O milho é a principal cultura colhida na cidade e motiva a realização da Festa Nacional do Milho, celebrada anualmente. O trabalho do Poder Judiciário também é destaque na comarca. Em 2016, foram mais de 7 mil ações julgadas e 5 mil audiências realizadas. Com a inauguração de um novo fórum em 2017, as atividades da Justiça passaram a ser desempenhadas com mais eficiência. O prédio conta com equipamentos de última geração e proporciona mais comodidade, conforto e segurança para funcionários e cidadãos. Os esforços da Justiça em Patos também são concentrados na implantação de soluções inovadoras. Uma delas é o Programa de Execução Fiscal Eficiente, que será implantado na cidade a partir do segundo semestre de 2017. Os processos de execução fiscal são ajuizados quando o poder público tem uma dívida a receber. Com o novo projeto, a Prefeitura vai definir um valor máximo para que ações não sejam cobradas por via judicial, e sim por via administrativa nos cartórios. Com essa iniciativa da Justiça, o poder público vai receber os valores devidos com mais facilidade. Assim, esse recurso poderá ser investido na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e nas atividades econômicas que caracterizam a cidade. Há quem pense que é preciso ter coragem para presenciar um júri. Mas, com o passar dos anos, esse ambiente pode se tornar uma extensão da vida. Você vai conhecer agora a história de um funcionário que encontrou a realização profissional trabalhando nos julgamentos em que o povo atua como juiz. O ritual de se benzer antes de iniciar um júri se repete há 9 anos. Mas a história de José Rez com o Tribunal Mineiro começou lá atrás, em 1988. Até então, o jovem que foi cadete da Academia Militar das Agulhas Negras acreditava ter encontrado seu caminho. Formado em Psicologia e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele atuava como professor de matemática. E foi nos corredores da escola que se encantou com outra professora, Eliane, sua futura esposa. Tudo parecia definido, até que recebeu da avó um recorte de jornal que anunciava a abertura de concurso público para a Justiça de Minas. Eu entrei no TJ no ano de 1989, tomei posse no dia 30 de janeiro de 1989, no dia 31 de janeiro, no dia seguinte, eu entrei em exercício na 4ª Vara Criminal. No fórum foi aconselhado a fazer direito. Ingressou no curso e ainda convenceu a esposa a estudar com ele e fazer uma especialização fora do país. E viajar é o hobby favorito dele. É também uma oportunidade para desfrutar da companhia da esposa, já que passa mais tempo no fórum do que em casa. Mas Eliane tira isso de letra. Eu sou bem tranquila nisso, mas quando a gente sabe que a pessoa que está do seu lado, a gente tem confiança, não tem problema nenhum, né? E toda hora que eu preciso, eu ligo e eu sei onde que está. É mais fácil achá-la aqui dentro que em qualquer outro lugar, né? Eliane acredita que no júri o marido se reencontrou. Ficou tão à vontade que juízes, jurados e colegas de setor acabaram se tornando amigos pessoais. E eles definem como é o oficial que fez do júri uma segunda casa. O mais agitado, ele é o mais agitado. Responsável. Ele é uma pessoa, um oficial de justiça muito proativo, né? Um oficial de justiça que veste a camisa do Poder Judiciário. Essa entrega ao trabalho se explica não só pela exigência da função, mas também porque aqui ele encontrou um grande aprendizado. O júri é uma escola de vida no sentido de você aprender a ter tolerância com o outro. Na medida em que você assiste a esses crimes contra a vida, a essas banalidades que geram homicídios, você passa a refletir sobre a sua própria situação. Você se conhece mais. Neste lugar, palco onde se julgam casos de violência e crueldade, Rez se lembra que também já viveu momentos que deixaram orgulho. Naquele ano de 2009, nós realizamos 204 júris. Foi um marco histórico que muito nos marcou e graças ao trabalho de toda a equipe. A busca por esse êxito depende também de lidar com situações inusitadas. Rez já precisou entrar em uma comunidade para buscar uma testemunha.
E um defensor aqui na época exigiu a presença de 2 testemunhas que estavam roladas e que não tinham chegado, que tinham sido devidamente intimadas. Falou que ia ser conduzida a testemunha, determinou que eu fosse. Eu fui, mas eu adentrei a pedreira Padre Lopes. Inclusive, como a gente estava com uma certa pressa, eu fui até de beca. Foi muito engraçado, porque os moradores falavam que o juiz estava na favela. Na verdade, estava. Porque, apesar de ser oficial de justiça, eu sou o longa-manos dele. Essa disposição para cumprir as tarefas foi a razão para ganhar um apelido de um jornalista. É o Renato Rios Neto, uma pessoa muito generosa, né? Ele chama assim, Rez, o guerreiro do júri. Quando chegar essa hora lá na frente do guerreiro do júri, se aposentar, sair de cena, deixar a beca pendurada, o que ele vai levar disso tudo, dessa história toda? Um grande carinho por essa instituição, um grande amor pela minha profissão. Vou deixar uma sensação de dever cumprido. Vai ficar mais tempo em casa com a esposa? Vou ficar, eu espero ficar toda a vida, né? Se Deus quiser, né? Toda a vida. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.